Graça e paz, meu nome é Elmeri, sou pastor da Igreja Batista de Soledade. Eu quero compartilhar com você um devocional. Durante 40 dias nós estamos fazendo uma série de devocionais em nossa igreja, campanha de 40 dias de jejum e oração, e nós reservamos esse momento aqui neste canal do YouTube para nós trazermos essa reflexão, essa meditação de uma forma um pouco mais extensa, né? Nós vamos explorar um pouco mais o tema do nosso devocional. O tema de hoje é justamente um texto maravilhoso que encontramos em Êxodo capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois lugar em que você está é terra santa. Que maravilha! Neste segundo dia do nosso devocional, com base no texto que nós acabamos de ler, nós somos convidados a refletir sobre o impacto que deve causar a experiência de um encontro real com Deus. Um Deus puro, um Deus poderoso. Diante dele, todos nós somos impuros, como bem reconheceu Isaías, quando ele tem aquela visão, ele declara, né? Eu sou um pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. Da mesma forma, este texto nos convida a isto: tira a sandália dos pés. O pano de fundo deste texto, na história que nós lemos, esse versículo que nós lemos, é justamente no momento em que Moisés, ele vai justamente no seu dia cotidiano, ele vai trabalhar. E ao estar no campo, ele observa uma sarça que ardia, que se queimava, mas não se consumia. Então ele vai em direção àquela sarça e quando ele se aproxima, aquela sarça está em brasa, está incandescente, mas ela não queimava, ela não se consumia, ou seja, as chamas não queimavam as folhas, não derretiam as folhas, não destruíam aquela sarça, aquele arbusto, e aquilo chamou a atenção de Moisés. E quando ele vai se aproximando, uma voz sai daquele lugar, sai de dentro da sarça, por assim dizer, e diz a ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés entende que ali ele está diante de um ser sobrenatural. Ele está diante de uma experiência única. Ele percebe que ele está diante de alguém que é santo e por isso ele obedece àquela voz. Com este pano de fundo, nós percebemos que justamente na cultura da época, os povos do Antigo Oriente Próximo, né, ali no Oriente Médio, o povo tinha uma ideia cultural que os pés simbolizavam sujeira. Por quê? Porque naquele ambiente, obviamente, não se tinha sapatos fechados, eram sandálias. Alguns que não tinham nem recurso para sandálias andavam descalços muitas vezes, e os pés eram expostos a todo tipo de sujeira, né? Não apenas a poeira, mas os detritos, né? Fezes de animais, tantas coisas. Então os pés tocava o solo que era sujo. Portanto, ali nessa fala, nesta expressão que é dita a ele para tirar as sandálias dos pés, porque a sandália dele estava imunda, estava suja. E aquele lugar era um lugar santo. É neste contexto que nós precisamos perceber justamente o motivo daquela voz dizer isto para ele. Mas, no caso de Moisés, o motivo era ainda mais profundo. A primeira coisa que me chama a atenção é que aquele pedaço de terra onde Moisés estava pisando não era santo por natureza. Todavia, tornou-se santo, tornou-se santificado, separado em virtude da presença do Senhor. Aquele lugar, aquele arbusto, aquela terra era apenas uma área de terra, mas por causa da presença de Deus, aquele lugar tornou-se santo. O que é tornar-se santo? É algo que é separado para Deus. Aquele lugar, aquele arbusto, aquela terra onde se manifestou a presença de Deus foi separado agora para Deus, para que Deus ali realmente pudesse falar. Este é um conceito muito claro e precioso nas páginas das Sagradas Escrituras. A proximidade de Deus por si só é um fator que separa a pureza divina da sujeira humana. Que maravilha! Na presença de Deus, nós podemos perceber essa santidade que por um lado nos constrange, mas por outro lado ela nos
convida a se aproximar de Deus. Quando a Bíblia nos mostra que Deus, ele fala isto para Moisés, não é que Deus quisesse que Moisés saísse correndo. Pelo contrário, ele lhe dá uma oportunidade. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Se aproxima de mim. Eu quero falar contigo, mas para que eu possa falar contigo, você precisa tirar a sandália dos pés. Este é o convite de Deus para Moisés. Então, o primeiro fator deste encontro com Deus naquele lugar é o fato de que aquele lugar tornou-se santificado por causa da presença de Deus. Sem incorrer em fanatismos ou exageros de interpretação, pense nisso comigo. Todos os que se aproximam de Deus, mesmo com a liberdade que aqueles agora têm por meio de Cristo, que é o nosso mediador, precisam ter a compreensão e manter a postura de reverência e temor que se deve ao Todo-Poderoso. Deus não é o nosso amiguinho de escola, embora Ele seja nosso mais fiel e melhor amigo. Entenda, Deus não é um ser qualquer, não é um amigo, não é alguém que a gente possa tratar de qualquer forma. Vemos uma época em que, em nome de uma adoração mais genuína, né, uma adoração ao nosso Pai Celestial, ao nosso Paizinho, pelo fato de sermos filhos de Deus, muitas vezes as pessoas passam esse limite. Não entendem que apesar de Deus ser nosso íntimo, ser o nosso Pai, e nós somos, obviamente, filhos amados deste Pai maravilhoso, mas não podemos esquecer que Ele é um Deus que é santo. Ele não é uma pessoa qualquer para nos aproximarmos dele de uma forma, né, de menosprezo, uma forma qualquer, né, e de uma forma irreverente, sem entender e perceber que estamos diante de alguém que é poderoso. Alguém que a Bíblia diz lá em Apocalipse que pelo sopro da sua boca ele aniquilará o maligno. Alguém que é poderoso para trazer à existência, pelo poder da sua palavra, aquilo que não existe. Portanto, Deus, apesar de nós termos essa intimidade profunda com Ele, e Ele quer ter essa intimidade com você, meu amigo, meu irmão, mas da mesma forma saiba que você não está se aproximando de um qualquer. Você está se aproximando daquele que é o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor de toda a criação. Por isso, não perca de vista esta reverência, este temor, de se aproximar dele com este santo temor, sabendo que ele deseja sim revelar-se a você, deseja sim que você esteja na presença dele, mas em contrapartida precisamos perceber e não negligenciar a santidade, a grandeza, a glória deste Deus. O terceiro fator importante desse encontro é que, se por um lado nós somos pecadores de fato, e Deus é santo, Ele é puro, mas por outro lado a Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Eles têm seus pés calçados com o Evangelho da paz, conforme Efésios 6,15. Meditemos sobre isso. Vivemos num mundo totalmente imundo e, sem dúvida, sofremos influências impuras, né? Todavia, nesta proximidade com Deus, somos atraídos para outra realidade. Aleluia! Que realidade? Nós nos tornamos agora mais puros ao nos aproximar deste Deus Santo. Que coisa tremenda! Na lei, na antiga aliança, se você tocasse em algum animal, né, impuro, ou em algo que fosse impuro, você ficava impuro. Mas a palavra de Deus nos mostra algo muito especial. Deus, que é santo, quando Ele toca em algo que é impuro, não é Deus que fica impuro, é nós que ficamos santos. Glória a Deus! Que maravilha! Mas para isso é necessário que ao nos aproximarmos de Deus, nós tiremos dos pés, simbolicamente, metaforicamente, essas sandálias do mundanismo.
As sandálias que simbolizam a impureza, o pecado, atitudes que nós tomamos muitas vezes que não agradam a Deus. Nós precisamos entender que desfazer-se das sandálias simboliza desfazer-se daquilo que muitas vezes nos separa de Deus. E às vezes não são coisas externas, às vezes é a atitude do nosso coração. Às vezes o que nos torna impuro é um pensamento, um julgamento que fazemos, a forma como tratamos alguém, a forma como tratamos nossa esposa, nossos filhos, um amigo, um irmão. Muitas vezes o que nos torna impuros é uma mentira, meias verdades, atitudes, pensamentos que podem nos afastar do Senhor. Mas você vai pensar assim: pastor, então é impossível. Realmente, esta é a realidade. A realidade do Evangelho é justamente esta. É impossível eu e você nos aproximarmos de um Deus santo como este, sem sermos fulminados pela tua presença. Mas tem um detalhe. Agora, não uma brasa como aquela que o serafim tirou ali do altar, como está registrado do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, e aquele serafim trouxe aquela tenaz, aquela brasa, melhor dizendo, que ele pegou com a tenaz e tocou nos lábios do profeta e o purificou. Agora, nós não somos tocados pela tenaz da sarça, não somos tocados pela brasa, melhor dizendo, que é trazida por uma tenaz, a qual, né, o serafim vai lá e pega com aquela tenaz e traz. Não, agora não é mais aquela brasa que toca os nossos lábios, agora é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e nos torna puros, nos torna santos. E em Cristo Jesus, nós podemos então, ao tirar essas sandálias do pecado, da impureza, nos aproximarmos de um Deus que é santo. Este é o convite do Senhor. Tira a sandália dos teus pés. Glória a Deus. Vale a pena você perguntar a si mesmo: nossa aproximação ao Senhor Deus é respeitosa e reverente? Sentimos-nos totalmente à vontade diante dele, sem que isso signifique que somos seus amiguinhos, coleguinhas? Ou reconhecemos que estamos diante de um Deus que é poderoso demais, que nós não merecíamos estar diante dele, mas o Evangelho nos mostra que através de Cristo Jesus, através do seu perdão, nós somos conduzidos à presença de Jesus. E por isso, o convite de Deus para você nesta oportunidade: tira a sandália dos teus pés, se aproxima deste Deus que é santo. Ele quer abençoar a sua vida. Ele te convida a você se aproximar dele e experimentar tudo o que ele tem para você neste dia. Que Deus abençoe você. Tenha um excelente dia. Siga conosco nesta caminhada do nosso devocional 40 dias. O caminho da santidade. Há um caminho para uma vida santa que agrada ao nosso Deus. Deus abençoe você. E até a próxima. Em nome de Jesus.